Gente querida, muito bom dia. Vamos hoje falar sobre esta obra, Tuas Preces, capítulo 8, Paixões e Sofrimentos. O que aconteceu foi que eu fiz uma live na intenção de fazer direto e já ficar gravado ali no YouTube, eu não precisar gravar, depois baixar o vídeo. Eu não edito, vocês sabem que eu faço aqui direto. É um vídeo bem caseiro, né? Eu não sei fazer, e até assim, aprendi alguma coisa, mas eu realmente me dedico a fazer um vídeo direto, simples. E eu resolvi fazer ao vivo. Foi uma experiência interessante, mas como eu sou inexperiente, eu não me dei conta de que a bateria do microfone tinha acabado. E então foram 30 minutos de leitura com reflexão, ou seja, de um vídeo de 30 minutos em que só 5 ficaram com som. Então, esta é a razão pela qual hoje vamos fazer a leitura novamente. E eu estou gravando. Então, quero já de antemão agradecer a sua presença, a sua participação. Para quem não me conhece, está chegando a primeira vez. Meu nome é Márcia Mêndola e seja muito bem-vinda, muito bem-vindo a este canal. Capítulo 8, Paixões e Sofrimentos. Frequentemente entregamos-nos de corpo e alma aos nossos relacionamentos afetivos, envolvendo-nos como se estivéssemos num verdadeiro calvário a suplicar-nos sem trégua. São sofrimentos impiedosos que continuamente nos arrastam para um sem fim de padecimentos. Então, veja que nesse capítulo a irmã Sheila começa a falar sobre relacionamentos. Vamos lá, já de imediato, o que a gente pode falar sobre relacionamentos? O ser humano é um ser de relação, é um ser social. Ele nasce já precisando dos cuidados adultos. Então, esses adultos cuidadores são geralmente o pai e a mãe. Mas a gente sabe que as várias conformações familiares, inclusive, às vezes a mãe vem a óbito, às vezes não tem um pai presente, enfim. O que importa é que esse bebê tenha um adulto cuidador, um adulto que vai responder, então responsável, que vai responder pelos cuidados desse bebê. E responder não tá para além de questões legais, assim, jurídicas, dos direitos da criança, ou então de garantir a sobrevivência física. Nós já falamos que é estabelecer uma qualidade de vínculo, de cuidado emocional, de cuidado psicológico, de aprendizagem. Então, a responsabilidade muito maior. E nós nascemos nessa condição. Todos nós nascemos para sermos cuidados por outras pessoas. Então, nós nascemos para estarmos vinculados afetivamente, às pessoas, crianças e adultos, sendo que os adultos são os cuidadores principais. Dito isso, nós estamos falando de relacionamentos de toda ordem, tá? Não é só relacionamento de homem e mulher, de casamento, mas podemos falar aqui, incluir relacionamento entre irmãos, entre pais e filhos, mães e filhos, entre casais, entre
todo tipo de relacionamento, amigos, outros familiares, colegas de trabalho. Só que o relacionamento que mais nos impacta realmente são os relacionamentos em que há intimidade, são relacionamentos em que há uma carga afetiva investida muito alta. De modo que ele fala, nos encontramos num calvário, né? São sofrimentos. Então, problemas de relacionamento geram muito sofrimento. Quantas vezes ofertamos nosso coração inteiramente confiante e sem reservas, doamo-nos por inteiro, só nos preocupando em atender à felicidade da pessoa amada, e ao contrário do nosso muito amar, dela só recebemos como troca afetiva míseras migalhas incompatíveis com a quantum doação investida, fazendo-nos carentes e amargurados com a indiferença. A palavra indiferença vai aparecer várias vezes aqui no texto, porque ela é realmente grande fonte de sofrimento. O que acontece no relacionamento é a busca de uma troca. Eu gosto muito de pensar no abraço. O abraço é o maior exemplo, é o exemplo mais lindo de troca. Eu te abraço, no meu abraço você me abraça. Quando eu te abraço, se você não quer receber o meu abraço e não quer me abraçar, o que acontece? A pessoa, primeiro que ela não quer receber, ela se afasta, não deixa a pessoa entrar nesse campo, que é um campo íntimo, é um espaço muito próximo, é um espaço íntimo. A gente afasta. Mas quando a gente tem um relacionamento afetivo, então são companheiros né, de casamento, filhos, a gente tem uma aproximação maior, né, uma intimidade. Quando a gente vai abraçar, se a pessoa, ela pode se deixar abraçar, mas ela pode não abraçar, então ela põe o braço para baixo, né? Eu falo do abraço, meu filho pede, todo dia ele pede para mim abraço. Me dá um abraço, me dá um abraço. Em dias que ele não me abraçou, ele fala, hoje você não me abraçou, hoje eu não abracei. Aí ele vai e me abraça e pede o abraço. E nesse momento, o que é que eu faço? Eu paro aquilo que eu estou fazendo, me concentro naquele momento, né? Eu estou presente naquele momento. Eu abraço fazendo essa doação, porque no abraço é isso, é uma doação. Então ele fala, quantas vezes a gente oferta o nosso coração, o nosso amor, a gente entrega, a gente ama, a gente faz, a gente cuida, a gente tá lá investindo naquele relacionamento, confiante. Então a gente cria uma expectativa de que nesse encontro vai haver uma troca. E o sofrimento aparece, né, quando são míseras migalhas o que nós recebemos, ou seja, a gente dá tanto e recebe tão pouco que a fonte que eu falei, né, de muito sofrimento é essa sensação de indiferença, ou seja, eu não sou importante. Essa pessoa olha para mim, ela não me vê, ela não me considera, ela não dá valor. E a gente quer se sentir valorizado, importante, por quê? Porque pensa no bebê, se o bebê não é visto, se ele não é cuidado, ele morre. É uma questão de sobrevivência da espécie. Os animais precisam, né, os mamíferos, eles precisam, né, as aves também, a gente vê que
existe uma categoria dos animais e o ser humano, que faz parte da natureza, que é, né, considerado um animal também, né? O ser humano, ele está na categoria, ele tem um corpo, ele tem instintos e ele precisa desse cuidado, ele precisa ser visto. Então a gente já sabe que o bebezinho tem características, né, afeição, gestos, o balbucio, ele tem essas características que é para atrair a atenção, né, do adulto e atrair, não é só o choro, porque faz barulho que atrai, mas especialmente certos manejos, trejeitos ali que conquistam o nosso carinho, a nossa atenção. A gente fala gostoso com o bebê, a gente tende o quê? A afinar o tom da voz, né? A gente fala mansinho, a gente fala baixinho, a gente afina, né? O homem também, é instintual olhar para um bebê e sorrir, fazer. Essa é a característica que precisa ser desenvolvida ali, né? O vínculo precisa ser desenvolvido. O vínculo, ele é extremamente importante, né? Então essa criança precisa ser vista. A indiferença, portanto, significa risco de vida. Uma iminência de morte, uma ameaça à sobrevivência. E isso nos deixa numa condição de sofrimento muito grande, né? Quando eu me deparo com uma percepção, não precisa ser cognitiva, é uma percepção, ela está ligada a uma intuição, né? Uma sensação de perigo. Há também, é claro, a afetividade não correspondida, onde não há reciprocidade por parte da outra pessoa, restando aos nossos corações tão somente a desesperança e o descaso. São ocasiões negras em que a amargura e o sentimento de menos-valia nos invadem por inteiro, causando-nos prejuízos incontáveis e um dolorido sentimento de impropriedade afetiva. De novo, é um sentimento de que eu não existo, não sou visto, não sou considerado, né? Eu não tenho essa reciprocidade, né? Então eu não tenho o retorno do outro, no sentido do outro me considerar como pessoa digna de ser amada, digna de ser respeitada, né? O sofrimento maior, a gente sabe, né? Quando eu estou apaixonada por alguém, apaixonado, eu quero me relacionar com essa pessoa amorosamente, e essa pessoa não sente o mesmo, ela não quer ficar ali, ter um relacionamento amoroso. E dói muito. Dói, é uma dor que ela é a mesma área do cérebro da dor física. Então, essa dor que a gente sente, que a gente está tratando aqui dessa dor, sofrimento, é um sofrimento emocional, psicológico, que o cérebro ele interpreta a dor por conta do vínculo como uma ameaça à própria sobrevivência, então ele ativa como uma dor física. A gente precisa ter esse alerta para buscar a sobrevivência. Então o corpo é muito sábio, né? Deus criou esse corpo perfeito, com sabedoria. Então todo o mecanismo do nosso corpo, a imagem, né, vamos dizer assim, sendo criação perfeita de Deus, é um corpo que é sábio, que ele se regula, que ele avisa. O problema é quando é o espírito que bagunça o corpo, né? Então,
não vamos entrar nisso agora, mas a gente tem um mecanismo que nos avisa. E a dor é intensa quando a gente sente que o outro não nos acolhe, não dá importância, não corresponde àquilo que nós sentimos, e isso é uma ameaça. Muitos vivem sob o açoite impiedoso da indiferença. Então nós estamos falando da indiferença. Lembra que eu falei que tem muito aqui que ela trata? Porque esse é o grande aspecto, né, que está vinculado a essa dor. Supliciados pela frieza, no pelourinho do descaso, como se fossem atirados em valas profundas. São situações de infelicidade a arrastar muitos corações a posições de extrema penúria. Assim, abatidos pela melancolia e pela tristeza, acabam por determinar para si um estado frequente de sofrimento. Isso aqui, ela está reforçando o que já falamos. Lembramos também os relacionamentos carreados pelas grandes traições, que abatem como guilhotina traiçoeira e mortal, destruindo sentimentos e despejando terríveis pesadelos, descrenças, desânimos, infelicidade, deixando nesses convívios uma experiência mista, vivida entre a dor e o ódio, o sofrimento e o desespero pela falência dual. Falência dual. O que ela quer dizer? No relacionamento em que há traição, a gente pensa geralmente no casamento, porque o casamento pressupõe um acordo de fidelidade. Mas qualquer contrato, uma sociedade, de uma empresa em que há sociedade. Então eu tenho uma pessoa, né, que a gente divide ali um consultório, tem uma empresa, então é meu sócio. A gente tem um contrato que prevê ações, medidas, né? O que a gente pode fazer, o que a gente não pode fazer, o que é de um, o que é do outro, o que é a responsabilidade, né? O que é percentual de ganho, as atividades, isso tem que estar tudo definido. Quando a gente vai para um casamento, uma das coisas que a gente entende que está pré-definida é a fidelidade, em que se eu estou com você, você está comigo, não vai haver outra pessoa, no sentido amoroso e sexual também, né? Se a pessoa passar a gostar de outra, ela vai romper com esse contrato. Pode pedir uma separação, se separam e cada um vai para o seu canto, vai viver outras coisas, outros relacionamentos. A traição significa que o contrato foi rompido. Aquele contrato de fidelidade não foi respeitado dentro de um relacionamento em que esse contrato estava vigente, né? Porque eu posso falar, olha, eu estou gostando de outra pessoa, não tive nada com ela, né? Mas por conta disso eu quero romper o nosso contrato. Então eu não traí, eu vou magoar o outro vai, não vou magoar. O outro vai se sentir triste? Pode sentir. O outro pode se sentir magoado? Pode, sim. Pode ficar com raiva? Pode. Né? O que o outro pode sentir diante de uma decisão? Tem pessoas que se separam de forma amigável, falando, olha, não está dando certo, a gente está aqui convivendo, a gente está se desgastando, não está fazendo mais sentido a gente ficar juntos, né? Então vamos procurar, né? Vamos separar, né? Desfazer. E não é trair, porque ela fala, olha que metáfora que ela usa, uma guilhotina traiçoeira e mortal. Guilhotina, né? Para quem não sabe, acho que a maioria sabe, é aquele equipamento em que descia uma lâmina e decepava a cabeça. A pessoa morria, né? Era uma sentença de morte. A pessoa ser condenada à guilhotina. O que é isso, né?
que metáfora é essa? Algo tão mortal. Então, assim, é um golpe. A guilhotina, ela vem, tchá, é um golpe. E dói. Ela é um golpe que corta. Ela corta. O que ela está cortando? Num relacionamento em que há uma traição. Ela está cortando a confiança. Né? O elo. Existe um elo de confiança. A guilhotina vem e pá! É mortal. Por quê? Em geral, são relacionamentos que não vai se restabelecer a confiança. Isso é muito difícil. É muito difícil. Então, assim, nós estamos num estágio em que o perdão ele não é algo simples de dar. Né? E lembrando que o perdão não é do outro. O perdão é a gente se libertar dessas dores. A gente carrega isso. E poder, inclusive, restabelecer essa conexão que foi rompida. Mas ela fala que é uma falência dual. Por quê? Porque não é culpa de ninguém. Isso é difícil às vezes a gente entender, porque também vivemos uma sociedade em que buscamos culpados e vítimas. Nós tendemos a criar essas polaridades e não nos responsabilizarmos pela nossa parte no relacionamento. Porque é difícil. É difícil a gente entender que é responsável por tudo que faz, por tudo que pensa, que sente e que faz. Ah, mas eu não fiz nada. Mas o que você estava deixando de fazer? O que você poderia ter feito e não fez? O que você fez que poderia não ter feito? Ah, mas eu não fiz nada para gerar. Mas talvez uma cara, o tempo todo uma crítica, todo tempo uma exigência, todo tempo ou então se sobrecarregando de trabalho, não estando disponível. O que a gente faz no nosso relacionamento? Nos coloca como responsável. Todos, mas ele me traiu, ele ele fez uma coisa que não deveria ter feito, né? E acabou gerando uma situação que é muito dolorosa. Ele ou ela, né? A pessoa, vamos colocar a pessoa. Mas a gente precisa olhar a nossa participação, porque no relacionamento são duas pessoas ali. E entender pela visão espírita de que não há vítimas. Existe sim aquele que comete o escândalo, que Jesus falava, né? Às vezes é preciso haver o escândalo, mas ai daquele que comete o escândalo. Lembrando que ninguém está fora da justiça de Deus. Então tudo vai tender para o equilíbrio. E a assumir a responsabilidade pelos nossos atos, não posso assumir responsabilidade pelo que o outro fez, mas os meus atos, meus pensamentos. Assumir a responsabilidade, ou seja, eu respondo por aquilo que eu penso, sinto e faço. Eu respondo. Ninguém pode responder por mim. Significa que eu estou dando o primeiro passo na minha evolução. Sem assumir a responsabilidade da própria vida, a gente não evolui. Porque tudo se torna culpa do outro. E eu me torno uma vítima, me torno refém, eu me torno ali, né, um joguete. O que acontece comigo é porque os outros fazem. A gente precisa sair desse lugar, que é um lugar mais infantil. Né, de alguém extremamente dependente. Né? Um bebê não sabe se cuidar. Ele
extremamente dependente. Mas o que acontece no desenvolvimento da criança? É um exemplo do desenvolvimento espiritual, né? O desenvolvimento da criança nos mostra que nós passamos de um estado de total ignorância, de total dependência, para um estado de total autonomia. Um dia a gente chega lá. Ainda não somos. Nós não temos livre-arbítrio para todas as coisas. Nós só temos ao alcance daquilo que nós compreendemos, daquilo que nós podemos responder. A criança, ela não é responsável por tudo porque ela não tem capacidade de responder por determinadas coisas. É a mesma situação para o espírito em desenvolvimento. Ele não pode responder por tudo porque ele ignora algumas leis, né? Quando ele tiver o conhecimento disso, ele passa a ter que responder por aquilo tudo. Então nós precisamos começar a assumir responsabilidade pelos nossos atos. Várias relações afetivas estão centradas numa sexualidade desregrada. Aí outra questão nos relacionamentos é falarmos sobre a sexualidade, né? Fazendo e mantendo o corpo como seu altar de adoração. Então, quantas pessoas vivem relacionamentos pautados na aparência, né? No corpo, nas sensações, permanecendo estacionárias no estado de uso do outro, como um processo de satisfação pessoal. Então, eu uso o outro, o corpo do outro, para minha satisfação, para meu prazer, tá? Isso mostra a nossa imaturidade, isso mostra também, né, as relações abusivas, violentas que ocorrem entre as pessoas. Eu não estou dizendo só entre adultos e crianças, não. Né, que a gente fala mais desse relacionamento abusivo quando é com criança. Muitas mulheres e homens também passam por relacionamentos em que as pessoas, né, são humilhadas, são maltratadas, o corpo é usado, né, para a satisfação do outro e não do casal. Quantos têm sucumbido em suas experiências afetivas, sorvendo a dor do desprezo, sendo tratados como objetos de uso que, após utilizados, são descartados friamente, promovidos que são a status de simples coisas. Então, peguei esse parágrafo aqui para complementar. Então, quando eu tenho um relacionamento com outra pessoa apenas para a minha satisfação, eu estou usando o outro sem considerar o outro, né? Considerar que o outro tem emoções, que o outro tem desejos, que o outro tem uma vida, né? Mas não, ele é um objeto que eu uso e depois que eu já usei, eu descarto. Muitos relacionamentos estão sendo pautados nisso, nesse tipo de pensamento, da pessoa não se vincular. Ah, isso daí é, né, descartar o outro, tal. Isso está muito ligado, tudo isso que nós estamos falando está muito ligado às nossas próprias dores. Muitas pessoas fazem isso, não é por maldade, né? Não, também assim, o que aconteceu na história de vida delas? Muitas pessoas têm dificuldade de se vincular porque sofreram em função dos seus vínculos, né? Vínculos no início da vida, né? Vínculo com os pais, com os cuidadores. Tem medo de se entregar numa relação, né? A uma relação amorosa, uma relação de troca, porque significa sofrimento. Se eu me entrego, o outro vai me enganar, o outro vai me trair. Então é melhor ter um relacionamento mais superficial, em que o outro é usado, como se sentiu usado.
Então, lembrando que nós estamos falando de relacionamentos que não é relacionamento amoroso, mas que a gente expressa com todas as pessoas a maior problemática, que foi o vínculo inicial da vida. Então, o vínculo ali, como que foi formado o vínculo com o pai, com a mãe, com os cuidadores principais, isso vai repercutir em todos os relacionamentos que eu tiver na vida. Muitos são os que simplesmente amam, iludindo-se constantemente com os próprios sentimentos, andam indefinidamente a navegar no mar das constantes ilusões, avançando a esmo, acreditando terem achado o rumo certo para um porto seguro onde poderão atracar a nau dos sonhos. Então aqui a ilusão. Pessoas que vivem relacionamentos a partir de uma ilusão, de imaginar que o outro, o que é o outro, é um sonho, está na busca de viver o sonho. Infelizes sofrem profundamente a cada insucesso e, não aprendendo, reciclam novamente os mesmos erros. Desgastam as próprias emoções através da utilização dos investimentos afetivos indiscriminados e sem nenhuma segurança. Repete-se, até que a gente tome consciência, até que a gente assuma a responsabilidade. Quando a gente assume a responsabilidade, a gente abre oportunidade para transformação. Até lá, nós vamos repetir, até um dia a gente ter consciência e transformar. Não são poucos os que sempre acreditam ter encontrado a alma gêmea. Outra questão da ilusão é achar que nós vivemos relacionamentos em que existe uma pessoa que vai me completar, existe uma pessoa que é perfeita para mim, que ela nasceu para isso, né? Quando encontrar essa pessoa, eu vou ser feliz, ela vai ser feliz, seremos felizes para sempre. Isso é uma ilusão. Almas gêmeas, esse conceito, né? Não existe uma pessoa que vai me complementar. Existe, né, como se tivesse uma parte de mim que faltasse. Isso é carência. A gente quer encontrar no outro aquilo que falta em mim. Não, aquilo que falta em mim eu tenho que desenvolver em mim. Eu tenho que me amar. Eu tenho que me sentir completa. O outro, ele vai ser um parceiro na jornada. Encontrar essas parcerias, né, pessoas que realmente estão ali conosco, né, amam, respeitam. Esse é o nosso caminho. A gente vai chegar um dia em que os relacionamentos vão ser pautados no respeito, na dignidade, no amor, na gentileza, na fraternidade. Até lá, a gente ainda vai ter dificuldade de ter relacionamentos que sejam com a base do amor, né? Mas com a base de provas e expiações, que ainda é o que nós vivemos no planeta. Embora uma transição, a gente vive provas e expiações. E os relacionamentos, a maioria são para fazer esses ajustes. Então, não adianta fugir, né? A menos que você esteja passando por muita violência dentro do relacionamento, porque ninguém veio aqui para cometer crimes, para ser violento, para maltratar o outro. Ninguém veio aqui para isso. Todo mundo veio aqui para aprender a amar, para respeitar, né? Para criar paz. A gente veio aqui para isso. A lição de Jesus é essa. A gente não veio aqui para fazer qualquer outra coisa que não seja desenvolver o amor, a responsabilidade pelos nossos atos e
corrigir, né? Reparar os nossos erros e, com isso, aprender. A Terra é uma escola, é um hospital em que a gente vai se tratar e a gente precisa perceber que é esse caminho da evolução que é o amor. O amor une todos. Então, os casamentos ainda são pautados nessas experiências de prova e expiação, de modo que também não dá para a gente ficar com isso, né? Usando e largando. Não, você não me fez feliz, você não é minha alma gêmea, tchau para você, eu quero uma busca. Aí o problema está sendo, né? Que a gente está buscando fora, não buscando dentro, não buscando em si mesmo, desenvolver o amor por si próprio, né? E não tentar tampar as carências e sonhar, idealizar que existe uma pessoa que vai suprir tudo, né? Que vai te amar e suprir tudo. Então ele fala, né? Relacionamentos recheados de cenas espetaculares de dedicação, mas repentinamente, sem um porquê, vão se esfriando e revendo a inconsistência do objeto da afetividade. Definhando, conscientemente sofrem ao perceberem que tudo não passou de mais um triste engano, restando a partir daí somente os escombros dolorosos em forma de amargas decepções e tristezas. É isso que vai acontecer quando a gente descobre a nossa própria ilusão, a fantasia que nós criamos de relacionamento perfeito com a alma gêmea. Comumente estamos diante de almas ainda incipientes e despreparadas para o trato afetivo. Todo mundo é ainda despreparado para esse trato afetivo aqui, é para amar. Inexperientes, chucras, verdes ainda nos arremessos primários do amor. Arremessos primários do amor. Imagina a gente achar que já tem capacidade de um amor incondicional. Nós estamos longe, nós estamos ali ainda mal conseguindo expressar o que é os primórdios do que é um amor verdadeiro. Nós não sabemos o que é o amor, nós não sabemos amar. Nós estamos ali mal ainda expressando esses princípios do amor. O que é o princípio do amor? É o cuidado. Eu não cuido das pessoas à minha volta. Se nós cuidássemos um dos outros, cuidar mesmo, ter interesse, olhar para o outro e falar, caramba, o que é que está acontecendo com você? Ter empatia, isso são os primórdios ali do amor. Se eu me interesso pelo outro e busco cuidar fisicamente e emocionalmente, na educação da criança, se eu busco entender o que ela está sentindo, se eu busco a perspectiva da criança para suprir as necessidades dela, nós temos falado isso tanto na educação parental, mas tanto, porque é o que mais carece na educação infantil, é a gente se aproximar da criança, não é só se ajoelhar e ficar olho no olho com ela. Isso acontece naturalmente quando a gente está conectado com a criança. Quando a gente está buscando essa perspectiva dela. A gente se abaixa, o corpo move-se naturalmente. Não é uma técnica, ó, você abaixa, fica na altura do olho dela, aí você fala isso. Não tem conexão, isso é mecânica. Não funciona dessa forma. Então nós estamos precisando compreender quais são os primórdios do amor. É cuidar um do outro, cuidar daquele que sofre, cuidar daquele que precisa, né? E dar aquilo que o outro precisa. Nesses casos, cabe somente à parte afetada o perdão e o entendimento de que as experiências sucessivas, através das muitas encarnações, irão pouco a pouco argamassar as melhores condições futuras. É isso, nós vamos precisar nascer de novo. Esses são os espertalhões que campeiam velozes nas áreas da afetividade, fazendo dos sentimentos um verdadeiro mercado.
Outros são os manequins que somente estão interessados nas passarelas luzentes para um desfile infindo de sonhos e ilusões. Há também os ladrões de sentimentos alheios que agem de forma mesquinha, rapinando as esperanças e destruindo os sonhos. Entretanto, todos esses, mais dia, menos dia, serão alcançados pela lei da justiça, recolhidos e recambiados misericordiosamente para a revisão imperativa da lei do progresso, e assim novamente serão reconduzidos a lutas pesadas, quando certamente aprenderão, debaixo do acicate das muitas dores, a não achincalharem o sentimento alheio. Ou seja, nós vamos reencarnar, passar por situações doloridas para aprender a não menosprezar o outro, para aprender a cuidar do outro. Outros são os companheiros iludidos, aqueles que não se prepararam para a administração consciente das experiências maiores e vivem o hoje, presos ao passado, em situações milenares, revivendo processos argamassados nas regiões profundas do inconsciente, permitindo que os substratos das paixões do antânio voltem à tona, destruindo o sonho do hoje em função das quedas do ontem. Infelizmente, também serão recolhidos pela embarcação dos recomeços dolorosos para, em novas oportunidades, reaprenderem os passos do respeito e da fraternidade. Novamente, nós que estamos aqui presos ao passado, nós estamos hoje vivendo situações de que fomos devedores no passado para a reparação. Nós vamos ser sempre, ela fala, recolhidos na embarcação dos recomeços. Olha só que bonita metáfora, né? Nós vamos reiniciar a nossa vida. Vamos nascer e renascer para aprender o respeito e a fraternidade. E aí ela vem nos consolando. Alma querida, onde quer que te vejas no grande capítulo das relações afetivas, reflete e coloca-te em estado de alerta, não permitindo que as tuas emoções e desejos desabem sobre quem quer que seja e nem sobre ti mesmo. Acautela-te da rapinagem impiedosa, serve sempre, ama com todas as tuas forças. Dedica-te ao máximo ao Evangelho Redentor para uma melhor construção de ti mesmo. E na impossibilidade de administrar os teus sentimentos, melhor será entregá-los à causa do amor, do que dilacerar impiedosa e irresponsavelmente os corações alheios. Entrega-se ao Evangelho. Entrega teu coração em confiança a Jesus, a Deus. Não dilacere o coração das outras pessoas. Quando vier toda uma frustração, uma desilusão, uma raiva, vai entregando a Deus, confia em Deus, vai entregando a Deus. Né? Entrega a causa do amor maior. Enxuga as lágrimas e reflete nas melhores possibilidades do teu sentimento. Não te permitas pesadelos destruidores, pois desamor, somente com amor se cura. Tudo, somente o amor cura. Tudo, somente o amor cura. Não existe guerra para alcançar a paz. Nunca existiu uma guerra, violência, não traz paz, não traz justiça. Só o amor traz. E ninguém se reequilibrará nessas áreas mantendo acesas as chamas da desilusão. Temos que sair da ilusão. Ainda hoje, reflete bem. Alma querida, faze tudo para que as tuas relações afetivas possam ser um instrumento seguro para a tua ascensão. Primeiro, mereces fazer-te feliz. Primeiro, ama-te. Antes de buscar um relacionamento para que o outro satisfaça as suas carências.
Não, relacionamento deve ser uma troca. Relacionamento é uma grande oportunidade de aprendizado e de evolução. Então, a gente precisa estar se observando, entregando a Deus, cumprindo o Evangelho. Então, uma grande lição nós temos, né? A maior parte dos nossos problemas residem nas dificuldades de relacionamento. Então, é um capítulo importante para a gente considerar que tipo de relacionamento nós estamos estabelecendo para que nós possamos assumir a responsabilidade, a nossa parte. Tenhamos um ótimo dia. Você puder curtir, seguir, encaminhar, né, compartilhar esse vídeo para que a gente possa fazer os nossos estudos alcançarem maior número de pessoas. Muito obrigada e até o nosso próximo encontro.